Jesus é capaz de curar uma pessoa cega? Sim ou não? Sim. Você acredita nisso? Cegueira, quando a gente fala de cegueira, é algo que é só físico ou pode ser espiritual também? Pode ser espiritual também. Vamos lá. Quando Jesus realiza uma cura sobre 2 cegos, nesse mesmo dia, a Bíblia diz que ele estava saindo da casa de Jairo, depois de ter ressuscitado a sua filha e também de ter curado uma mulher que sofria de um fluxo de sangue há 12 anos. Provavelmente Jesus já estava cansado nesse dia, estava exausto e desejando um pouco de descanso. Tem dia que a gente fica cansado, sim ou não? Tem dia que a gente chega em casa na terça-feira e a gente fala assim, eu não vou no culto hoje não, porque eu estou muito cansado. Já aconteceu com vocês? Seus caras de pau. Vocês levantaram cedo e foram trabalhar, né? Para vir falar com Deus não dá, né? Mas o trabalho em favor do reino não é feito somente quando a gente está disposto. Fica aqui uma dica espiritual. Muitas portas não se abrem para mim e para você. Porque a gente, usando de desculpas, a gente fecha as portas para o agir de Deus na nossa vida. Sabia disso? Não somos nós que definimos quando vamos ser usados pelo Senhor. A decisão é sempre de quem? Dele. Às vezes a gente diz assim, Senhor, eu queria tanto ser usado pelo Senhor. Eu queria tanto experimentar, ter experiências novas e sobrenaturais contigo. E quando Deus direciona para que algo aconteça, sabe o que a gente faz, Márcio? Não, hoje eu preciso ficar até mais tarde no meu trabalho. Está dando muito dinheiro hoje. É final de ano, o movimento está grande. E a gente perde algo especial que Deus tem planejado para nós. A nossa atitude pode impedir o agir de Deus na nossa vida. A gente precisa estar sempre prontos para o chamado de Deus e para servi-lo em todo o tempo. Você já pediu alguma vez dom espiritual para Deus? Quem já pediu aí? Senhor, eu queria tanto um dom espiritual. Você está disposto a servir o teu irmão? Porque se não tiver, irmão, não precisa nem pedir. Dom espiritual Deus dá para que a gente abençoe a vida de outros. Vai acontecer de Deus derramar sobre você um dom de cura. Você ora, as pessoas são curadas e você está doente. Vai acontecer de Deus dar para você o dom de profecia. E você consegue prever o futuro das pessoas e não consegue prever o seu. Porque o dom não é para nós, o dom é para o reino. E foi isso que aconteceu com Jesus nesse dia. Depois de um dia muito cansativo, ele ouve 2 homens clamando pelo seu socorro. O texto que a gente vai compartilhar hoje nos mostra a atitude de pessoas que não têm mais esperança. O mundo não pode trazer a resposta que eles esperam. Eles olham ao seu redor e não enxergam nada e ninguém que humanamente possa fazer algo por eles. Que só enxergam portas fechadas à sua frente. E agora só podem contar com Jesus para socorrê-los. Queria que você abrisse sua Bíblia aí. Mateus, capítulo 9, versículo 27. A gente vai perceber que quando o nosso coração está disposto a servir o Senhor, independente da hora que seja, a gente vai experimentar milagres. Quando nós não fechamos a porta para o agir de Deus, a gente vai provar o sobrenatural na nossa vida e através da nossa vida. Alguém aqui já orou por alguém e a pessoa foi curada? Levanta a mão aí. Você já orou e a pessoa foi curada. É bom ou não é? Dá uma satisfação, uma alegria para nós ou não dá? Pastor, mas não tem acontecido na proporção que eu gostaria. Eu também, irmãos. A culpa é do Senhor, não é? A culpa é de Deus, não é? De quem que é? É nossa. Tem faltado da nossa parte o envolvimento maior com o reino de Deus. Mas vamos lá. Mateus, capítulo 9, versículo 27 diz assim: saindo dali, da casa de Jairo, onde ele tinha ressuscitado a filha de Jairo, 2 cegos o seguiram clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entrando ele em casa, os cegos se aproximaram e ele lhes perguntou:
Vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Eles responderam: sim, Senhor. E ele, tocando nos olhos deles, disse: que lhe seja feito segundo a fé que vocês têm. E a visão deles foi restaurada. Então Jesus os advertiu severamente: cuidem para que ninguém saiba disso. Eles, porém, saíram e espalharam a notícia por toda aquela região. Até aí. O texto de hoje mostra para a gente a história de dois homens que eram cegos e que se aproximaram de Jesus, clamando pela ajuda dele, pela intervenção do Senhor sobre a vida deles. Os cegos seguiram a Jesus, diz o texto. Para e pensa aí. Não é meio esquisito duas pessoas cegas seguir alguém? Os cegos dão as mãos e vão atrás de quem? Como? Como é que isso acontece, pastor? Não sei. Vocês já tinham parado para pensar nisso? Eles não simplesmente se aproximaram de Jesus e disseram: Senhor, nós precisamos da sua intervenção. Eles seguiram Jesus, não sei como, irmãos. Acho que o milagre já começa aí, não é? Pensa bem, como é que dois homens cegos, não era um cego e o outro não? É diferente da história do homem que era paralítico e os amigos levaram ele. Ninguém estava levando eles. A Bíblia não relata que houvesse ninguém guiando esses homens. Apenas diz que esses homens seguiram Jesus até a sua casa. Eles o seguiram até onde Jesus morava. Eles não podiam ver, mas eles podiam ouvir. E a gente precisa gravar isso. Fala para o seu irmão aí. Eles podiam ouvir. E só para a gente entender melhor aqui, as pessoas que têm deficiência na visão, elas têm uma sensibilidade maior que a nossa. Elas percebem as coisas com os outros sentidos. E possivelmente seguiram Jesus pela sua voz. Eles ouviram Jesus para se curar. Para aquele que é cego, ouvir a palavra de Deus, ouvir Jesus, pode fazer toda a diferença. Nós somos como esses cegos. Não podemos vê-lo, ao menos não por enquanto. Nós vamos estar com Jesus por toda a eternidade. Mas alguém já viu Jesus aqui? Hã? Eu vi no quadro, pastor. Ele é branquinho do olho azul. Não é assim que está nos quadros? Eu não sei se ele é assim. Provavelmente não. Através da fé que eles tinham, não foi necessário que eles vissem a Jesus. Ouvi-lo foi o suficiente para despertar neles a fé e levá-los a crer que se eles chegassem a Jesus, eles seriam curados. O que eu e você precisamos para receber a cura de Jesus na nossa vida? Nós precisamos nos aproximar de quem? É a mesma coisa. Eles não sabiam para onde deviam ir, e nem sequer para onde estavam indo. Sabe aquele negócio de você brincar de cabra cega? Você roda o cara e ele sabe onde ele está? Ele vai para onde? Sei lá. Mas os ouvidos dele estavam atentos às palavras do mestre, apenas ouvindo o que ele dizia. Essa passagem tem muito para a gente aprender com ela. Da mesma maneira que aqueles cegos, nós não vimos Jesus curar ninguém. Você viu Jesus curar alguém? Sim ou não? Jesus chegou no lugar e curou alguém, viu isso? Ou mesmo ressuscitar alguém. Não sabemos para onde vamos ou o caminho que a gente deve seguir. A gente se sente perdido, enxergando. Mas, da mesma forma que eles, nós podemos ouvir a Jesus. Se assim como aqueles homens que eram cegos, formos ao encontro de Jesus, a nossa visão vai ser restaurada. E nós vamos poder enxergar. Presta atenção nisso. Pastor, eu não sou cego. Eu nunca fui cego e não faz parte dos meus planos ser cego dia nenhum. Isso nós estamos falando do físico e do espiritual. Se Jesus nos curar, a gente vai poder compreender os planos de Deus para a nossa vida. Falta clareza para mim e para você muitas vezes do que Deus espera que a gente faça? Sim ou não? A gente vai conhecer os caminhos pelos quais a gente deve seguir.
E principalmente a gente vai descobrir para onde a gente está indo e onde a gente deve chegar. Quando eles chegam à casa, para onde ele foi, eles têm uma conversa com Jesus. Jesus toca nos olhos deles e eles ficam curados. Ele pede para que eles não comentem com ninguém o que eles tinham feito. Mas o pedido de Jesus foi em vão. Eles saíram e falaram para todo mundo aquilo que eles receberam. Jesus não queria que o seu milagre se tornasse público? Será que era isso que estava no coração de Jesus? Será que Jesus estava querendo se proteger? Não, porque se as pessoas souberem que eu estou fazendo milagres, a minha ida para a cruz pode ser antecipada. Pode ser que era isso, Paulinho? Será que era isso? Ele ordena aos cegos que receberam a cura para não contar a ninguém sobre o que havia acontecido. Jesus diz isso para eles porque eles estavam sozinhos. Foram sozinhos até Jesus. Um cego literalmente guiando o outro. Até a residência de Jesus, que lá, no conforto do seu lar, depois de um dia cheio, exaustivo, não pensou duas vezes em recebê-los. Jesus não queria que se tornasse público alguns de seus milagres por causa da inveja de alguns mestres da lei. Eles já estavam perseguindo Jesus naqueles dias. Ele sabia que a inveja e o ciúme desses homens poderia prejudicar essas pessoas. Jesus pede para eles não falarem, preocupado com eles. Foi o que aconteceu quando Jesus curou um cego de nascença. Lembra quando ele cura esse homem? Os mestres da lei começam a interrogar o cara. Mas quem foi que fez? Como é que foi isso? Olha, a nossa recomendação é que você não comente isso com ninguém. Esse Jesus é um charlatão. É alguém que está enganando vocês. Esse argumento se torna ainda mais forte quando a gente lê a passagem do leproso que foi curado por Jesus. Jesus diz para ele, olha, não diga a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho para todo o povo. A ordem de Jesus para aquele homem foi essa, por quê? Primeiramente, para cumprir o que a lei determinava. Ou seja, toda aquela cerimônia para consagrar aquele que foi curado antes dele retornar para sua família. Aquele que tinha lepra era tirado da cidade. Ele ficava num lugar onde só tinha pessoas que tinham lepra. Era prática aceita naqueles dias. Então, poderia voltar a viver junto com a sua família dentro da cidade. Se os fariseus soubessem que aquele leproso foi curado por Jesus, muito provavelmente, em função da inveja e do descaso deles, eles não declarariam aquele homem limpo. Mesmo ele estando curado, ele falou, não, você precisa continuar aí, nessa cidade separada aí. Você acha que eles iam dar crédito para aquilo que Jesus fez? O que a medicina, o que a ciência faz com os milagres de Jesus? Vocês sabem? Não, olha. Quando houve o dilúvio, a terra realmente teve... Uma parte da terra se encheu de água. Muita gente morreu afogada, como morre ainda hoje. Tudo é explicado pela ciência. Os milagres de Jesus, não. Dá para explicar isso. Porque tem um fenômeno da medicina que justifica isso. Da mesma maneira que aqueles homens tentavam tirar o mérito daquilo que Jesus fazia, ainda hoje isso acontece. As pessoas que não têm Jesus no coração, elas justificam tudo que acontece comigo e com você. Eu lembro, irmãos, que uma vez eu fui curado de uma doença que não tinha cura. E quando eu cheguei para o meu médico, falei assim, olha, eu fui curado. Ele disse para mim, eu sou o Papai Noel. Está chegando Natal, né? E eu sou o Papai Noel. E ele fez os exames e falou, não, o exame também dá erro, vamos fazer outro. Faz. Ele fez 3 vezes os exames, Márcio. Aí sabe o que ele disse para mim? Olha, vamos fazer o seguinte, vamos reduzir gradativamente teu remédio, porque não é seguro para você a gente tirar a medicação. A gente precisa entender, irmãos, que aquilo que para nós é natural, as pessoas lá fora não enxergam dessa maneira. Porque, na verdade, Rafael, eles estão vivendo num mundo de cegueira. São cegos espirituais.
Isso mais uma vez nos revela o quanto Jesus era sábio e prudente. Ele tinha poder para curar apenas com uma palavra, mas ele entendia que as pessoas não estavam preparadas para viver aquilo naqueles dias. E na verdade se passaram 2000 anos e tem muita gente que ainda não aceita o sobrenatural de Deus. Tem gente que pede para a gente assim: você poderia orar por mim? Que eu estou passando por esse problema. A gente ora, a pessoa recebe o milagre, e o que ela fala? Eu consegui resolver o meu problema. Obrigado pela sua oração, não preciso orar mais, eu dei um jeito, eu resolvi. Jesus fez, mas ela não reconheceu. Mesmo Jesus tendo ordenado aos cegos que não espalhassem a notícia da cura deles, eles estavam tão felizes que eles não conseguiram se conter. Lembra quando a gente era criança e a gente ganhava um presente legal? A gente até não queria deixar as outras crianças brincar, mas a gente queria mostrar para todo mundo, não era assim? Ó, tira a mão do meu brinquedo, você vai estragar. Mas olha que bonito que ele é. Hã? Não era assim? Olha o presente que o meu pai me deu. O seu pai não te deu um desse. Só o meu que deu. Eles saíram contando para todo mundo o milagre que eles receberam. Eles tinham convicção que era Jesus que tinha curado eles. A fé desses homens foi a ferramenta que Jesus utilizou para promover na vida deles cura. As histórias de cegueira no Evangelho também revelam para a gente casos de cegueira espiritual, resistência ou incompreensão de quem era Jesus. Tinha muitos homens que estavam ali próximos de Jesus, que não conseguiam enxergar que entre eles estava o Filho de Deus. Que entre eles estava aquele que podia transformar a vida deles. Isaías profetizou que de Deus viria aquele que daria vista aos cegos. Era um dos sinais da manifestação do Filho de Deus aqui na terra. Vamos tentar tirar aqui 3 lições desse texto. Primeiro, a fé nos põe no caminho de Jesus. Ela nos leva a acreditar em Jesus. E ela vai se fortalecendo, ela vai se firmando, conforme a gente vai caminhando na presença de Deus. Os 2 cegos começaram a seguir Jesus. Eles gritavam pela compaixão, pela misericórdia de Jesus. É no caminho que a gente vai se firmando, que a gente vai se fortalecendo, que a nossa fé vai se consolidando. Quem tem mais de 5 anos de convertido aqui? Levanta a mão. A sua fé é igual lá atrás? Você não foi mudando com o passar dos dias? Com o passar dos anos? Coisas que para você pareciam impossíveis, agora já não são normais? Quando a gente ouve falar de milagre, é alguma coisa que assusta a gente? Irmãos, quando eu ouvi a primeira vez alguém falando em língua, eu falei: ixi, agora é o demônio manifestou aqui. Certeza, bicho. O demônio está pipocando nesse lugar. Não tinha conhecimento. Hoje, quando eu ouço alguém falando em língua, nossa, que bom, Deus está se manifestando nesse lugar. É o nosso caminhar com Deus. Vai nos levando a conhecer aquilo que para nós era desconhecido. Quando a gente caminha com Jesus, a gente vai aprendendo dia a dia com Ele. A gente vai sendo transformado pelo agir do Espírito Santo na nossa vida. Não acontece de um dia para o outro. É um processo. Lembra da história dos 10 leprosos? Foi no caminho, indo para Jerusalém, que eles descobriram que eles foram curados. A fé vai crescendo no caminho que a gente está trilhando junto com Jesus. A gente vem para a casa do Senhor. A gente entrega a nossa vida para Ele. A gente se batiza, como a gente teve aí há poucos dias. E aí, pastor, acabou o processo? Não, começou o processo. Agora a gente vai começar a experimentar o sobrenatural de Deus. E é bom, não é, Ira? Deus opera em nós e através de nós de maneiras diferentes. Alguns são revestidos de um poder, de uma autoridade para falar da palavra de Deus.
Outros pegam a palavra de Deus, nossa, eu não entendo nada. Eu não consigo gravar um versículo. Alguns começam a atrair pessoas para trazer para a casa de Deus. Outros experimentam na sua vida uma transformação que nunca imaginava. Cada um de nós foi um chamado especial de Deus que a gente recebeu. Está sobre você a promessa do Senhor, creia nisso. Segunda coisa, a fé nos leva a uma vida em comunidade. Quando a gente se aproxima de Jesus, a gente fica diferente. A gente começa a gostar de andar junto com as pessoas. É prazeroso para a gente compartilhar as coisas com outras pessoas. Os cegos foram convidados a entrar na casa onde Jesus estava. Eles participaram da vida cotidiana de Jesus. Olha que coisa legal. Eles não foram só curados, eles passaram lá um tempo com Jesus. Provavelmente na casa de Pedro e André. Na intimidade da casa, eles tiveram a oportunidade de se aproximar de Jesus e de conversar com Ele. Eu lembro que quando eu cheguei na Comunidade da Graça, irmãos, um dos maiores sonhos meus, eu nunca falei isso para minha esposa, vai descobrir hoje, foi como seria bom sentar com aquele homem e conversar com ele. Eu vi ele pregando lá na sede, quando nós chegamos na igreja, falei, rapaz, seria bom demais almoçar com esse cara, ouvir as experiências dele. E Deus preparou a oportunidade para que a gente pudesse bater papo, conversar com o pastor Carlos Alberto, e realmente foi maravilhoso. E ele é apenas um homem. Imagine o privilégio desses caras de conversar com Jesus. A vida em comunidade nos proporciona essa aproximação, essa intimidade com Jesus e com as pessoas. Cadê o Pedro? O Gessém do Pedro quer se reunir todo dia. E quando eles não querem, ele chama. Porque é bom, né? É bom. Ah, pastor, mas ele faz isso porque ele é um homem sozinho. É nada, irmão. Só de filho ele tem mais de 20. 10 dele, 10 da Rose. Não, deixa eu ficar na dúvida. Vai que eles pensam. O outro também é igual. São 2 tragadinhos de Jesus. Pessoas que entenderam o reino de Deus. O quanto é bom estar com as pessoas. Quem esteve na minha casa ontem? Olha aí, pessoal. Está faltando gente. É bom demais estar com vocês. Dessa vez não te levaram, né, Madá? Mas tinha lá umas 30 pessoas, irmãos. É bom estar junto. Você já convidou alguém aqui da igreja para ir na sua casa? Hã? Pastor, eu gostei do senhor falar, mas na minha casa vou ter que gastar, né, pastor? O povo chega lá, quer tomar café, quer comer bolacha. É bom demais, irmãos. Procurem estar junto com os seus irmãos. Você que vai visitar, não saia da casa do seu irmão sem orar por ele. Vida em comunidade edifica a nossa vida. Dá gasto? Dá, mas é bom. E quando a gente está muito apertado, a gente serve só um copo d'água mesmo. O objetivo não é comer, o objetivo é estar junto. Se tiver comida é melhor. Né? A Maria, quando chama na casa dela, sempre tem comida. Glória a Deus. Até para sobrar. E o bom, irmãos, se vocês forem na casa da Maria, deixa eu dar uma dica para vocês aqui. Você vai, come e ainda leva uma marmita para casa. Viu? Então, quando ela convidar, vá. Viu, Fabiano? Você come e ainda leva uma marmita. É bom demais. Há um grande engano quando as pessoas pensam que podem permanecer firmes estando sozinhas, longe da igreja. Estar na convivência com os irmãos nos fortalece, nos anima, nos encoraja. Os cegos, provavelmente depois daquele dia, se tornaram discípulos de Jesus, porque eles descobriram como é bom andar perto dele. Terceira coisa, a fé é aprofundada quando temos um diálogo com Jesus. A nossa fé cresce quando a gente aprende a conversar com ele.
Deixa eu dar uma dica para você aqui. Pastor, eu não sinto intimidade nenhuma com Jesus quando eu oro. Para mim, a minha oração é algo frio que eu faço porque o Senhor está mandando toda semana. Senta numa cadeira, põe a outra na frente e fala, Jesus, senta aqui. Senta numa cadeira e põe a outra bem coladinha em você. Fala, Jesus, senta aqui para conversar comigo. Eu quero essa proximidade, eu quero essa intimidade. Ele quer, irmãos. Se não aconteceu ainda, o problema está em quem? Em nós. Muda a técnica. Muda a estratégia. Tem gente que deixa para orar quando vai dormir, quando está na cama deitado. Não, agora eu vou ter o meu tempo com Jesus. Vou ter a minha intimidade com Jesus. Jesus, dorme rápido. Ficou tão íntimo, né? Procura orar quando você está acordado, irmão. Viu, irmã? Quer orar de madrugada? Levanta. Não, eu oro de madrugada, toda madrugada. Eu levanto, vou no banheiro, deito, puxo a coberta, e ali eu falo com Jesus. Minha intimidade com Jesus de madrugada, algo tremendo, o pastor falou que faz, eu faço também. Dura 10 segundos, mas eu faço. Quer orar de madrugada? Levanta, preguiçoso. Viu? Não precisa sair do quarto não, mas senta lá. Se está com muito sono, abre o olho. A gente precisa desenvolver as técnicas para se aproximar de Jesus. Jesus conversa com eles, e no meio dessa conversa pergunta para aqueles homens se eles acreditam nele. E a resposta deles é que sim. Então Jesus toca nos olhos deles e diz, que seja feito conforme a sua fé. E os olhos dos cegos se abriram. Lembra quando Jesus ressuscitou? E 2 dos seus discípulos caminharam com ele um tempão lá no caminho para Emaús, e não reconheciam Jesus? Será que eu e você, muitas vezes, não estamos andando com Jesus, e a gente também não identificou? Será que os nossos olhos espirituais realmente estão abertos? No final desse culto, nós vamos orar para que Deus abra os nossos olhos espirituais, e que a gente possa perceber o que está acontecendo ao nosso redor, com olhos espirituais. Tem dia que você fica brava com seu marido, não tem? Hein, mulheres? Você fica nervosa com o bichinho, não fica? Ai, pastor, se eu pudesse, eu esganava ele. Dá uma chacoalhada nele, assim, até esticar o pescoço. Vocês já viram matar galinha? Rapaz, como estica, né? Tem hora que a gente fica com vontade de fazer isso. Porque a gente acha que a nossa luta é contra a carne e o sangue. E a Bíblia diz que a nossa luta é contra o quê? Contra principados e potestades e dominadores do ar. É contra demônios, irmãos. Pastor, o senhor está dizendo que meu marido é endemoniado? Eu também acho. Olha para o seu marido aí. Pastor, acho que ele é meio endemoniado mesmo, hein? Não, irmãos, não é isso, não. É influência maligna. Quando a gente permite que o diabo se aproxime de nós, ele se aproxima. A Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor buscando quem possa tragar. Ou seja, ele fica esperando uma oportunidade. E quando a gente começa a brigar, essa é a oportunidade que ele precisava. Mesmo com a nossa fé pequena, fraca, frágil, a gente começou a andar com Jesus, não começou? Pastor, eu acho que eu sou o mais fraquinho dessa igreja. Então somos 2, irmão. Pastor, eu tento de todas as maneiras, mas volta e meia eu piso na bola. Eu também. Sabe, pastor, eu tenho a minha fraqueza, e contra ela eu luto dia e noite, mas volta e meia eu dou uma pipocada. Eu também. Sabe quando que a gente vai ser perfeito? Quando a gente estiver lá no céu. Aqui na terra, a gente caminha, comete alguns erros, se arrepende, volta para os braços do Pai, e a nossa vida vai seguindo assim. E todas as vezes que a gente comete algum erro, Deus vai tratando a gente. Vai mostrando para nós, você errou aqui, ó. Da próxima vez faz diferente. Aqueles homens viram Jesus ressuscitado. Nós também podemos estar cegos,
mesmo com a nossa fé crescendo, a gente pode estar ainda num processo de cura do Senhor. Deus pode estar trabalhando em nós coisas que a gente ainda precisa ser curado. Nós somos testemunhas de que a nossa fé vai se fortalecendo à medida em que a gente vai caminhando com Jesus. A gente vai melhorando a cada dia. Você consegue perceber algum crescimento espiritual na sua vida? Sim ou não? Pastor, devagarinho, bem pouquinho, mas estou melhorando. Que bom. É assim mesmo. Aquele que diz que está bom demais, está se enganando. Todos nós somos carentes da misericórdia de Deus. Todos nós precisamos da intervenção do Espírito Santo todos os dias. Não foi à toa que Deus colocou o Espírito Santo para fazer morada dentro de nós. Ele olha para a gente e fala, está fazendo besteira de novo. Acha que está sendo bonzinho e está sendo enrolado de novo. A gente erra, irmãos. Às vezes a gente erra por ruindade e às vezes a gente erra por excesso de bondade. Né, dona Elba? Fico imaginando as pessoas que pedem lá perto do bairro da dona Elba. Vamos passar naquela mulher lá que ela nunca fala não. Se ela não tiver, o marido dela está enrolado, ela vai pegar da casa dela. Coração bom. E às vezes erra. A gente pode pecar por excesso ou por falta. Porque não faz nada, ou porque faz além do que deveria fazer. Em tudo isso, Deus está trabalhando em mim e você. Deus está moldando a gente todos os dias. Deus está abrindo os nossos olhos todos os dias. Na igreja, os nossos olhos espirituais se abrem e nos tornamos discípulos de Jesus, aqueles que vão anunciar o seu reino. A gente precisa agir como aqueles homens, ao receber da parte de Deus uma bênção. Não demore em reconhecer o que Jesus fez em seu favor. Irmãos, a gente precisa dar testemunho aqui. E a partir de hoje o testemunho se escreve, tá bom? Pastor, ainda bem, porque eu tenho uma vergonha de falar. Tá bom, não precisa falar não. Escreve e a gente lê aqui para você. Tá bom assim? Mas não deixe de compartilhar aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Tem gente que está pensando em desistir. Não, Deus não traz resposta. Eu estou orando pelo meu marido, ele não vem para a igreja de jeito nenhum, que ele é encardido. Aí você tem um testemunho do agir de Deus lá na sua casa, mas você não compartilhou. Você podia edificar a fé do teu irmão, mas você não teve coragem. Então, agora você não precisa falar mais, tá bom? Você escreve e a gente lê aqui. Quando conseguir uma boa nota na prova, agradeça a Deus. Quem passou de ano aí? Passou? Porque você é esperto, né? Você sabe tudo, né? Não, Jesus está te ajudando. Quando conquistar um novo emprego, agradeça a Deus. Quem trocou de emprego esse ano? Levanta a mão aí. Porque você é esperto, né? Não, na verdade, a minha entrevista foi pela minha beleza. Me contrataram porque eu sou bonito demais. Não, foi porque Jesus está na sua vida. Quando receber um aumento, uma promoção, agradeça a Deus. Quem foi promovido esse ano? Quem recebeu aumento aí? Oh, glória! Porque você é bonito demais, não é isso? Quando olharam para mim, falaram, não, tem que ser para esse aumento que é bonito demais. Não, foi porque Jesus está te ajudando. Consegui adquirir uma casa, um carro novo. Não vou perguntar não, porque senão os irmãos vão se exibir, né? Se você recebeu uma casa, ou você conseguiu trocar de carro, tudo isso é agir de Deus. Quando a gente olha para a nossa vida, é muito mais o agir dele do que a nossa capacidade. Se alcançou uma resposta sobre uma doença, seja em você ou em alguém que você intercedeu, agradeça ao Senhor. A gente ora pelas pessoas, mas a gente agradece? Deus faz milagres, a gente agradece? Senhor, obrigado, porque o Senhor ouviu a minha oração. E aquilo que era impossível, aconteceu.
Nasceu uma nova vida, um filho, um neto, um sobrinho. E crente para ter filho é bom, né? Agradeça ao Senhor. A gente precisa aprender a ser grato a Deus por tudo que acontece na nossa vida. O nosso testemunho não é que Ele está operando milagres. Quando nós vamos falar de Jesus, o que impacta as pessoas, não é a gente dizer assim, nossa, você não tem ideia do que Deus fez na vida do Márcio. Poderoso o milagre dele. Fala do que Deus tem feito na sua vida. Pode parecer que o teu milagre é menor, mas tem outro peso. Quando você for compartilhar algo com alguém, fala da sua vida. Ah, pastor, mas tem algumas coisas que eu tenho meio vergonha, sabe? Por exemplo, Deus me curou do palavrão. Como é que eu vou falar para as pessoas? Eu, crente, líder aqui dessa igreja, quase um pastor já, vou testemunhar que Deus me curou do palavrão? Não dá, né, pastor? Claro que dá. Olha, eu tinha essa dificuldade. Eu vim para a igreja com essa dificuldade. Mas Jesus operou na minha vida. Eu fumava. E gostava de fumar. E achava muito legal. Mas agora eu não acho mais. Eu lutei para conseguir vitória. Não foi assim, não. Eu não instalei o dedo e parei de fumar. Foi uma luta, mas eu venci. E agora, o cheiro de cigarro já me embrulha meu estômago. E é Jesus. Percebe? O peso, quando você conta algo de você, é diferente. Jesus espera que a gente compartilhe, que a gente testemunhe o que Ele está fazendo na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Olha, eu posso dizer, para mim era impossível, mas o meu filho está aqui na igreja hoje. E se bobear, mais firme que eu. O meu marido se converteu e já me passou. O cara lê a Bíblia mais que eu. Eu acordo de madrugada e ele está orando. Testemunha essas coisas. Testemunha o seguinte, eu era cego, mas agora eu vejo. Eu olhava para as situações e não via solução, mas agora eu vejo. Tinha um monte de coisa que eu achava que não podia se resolver nunca. Agora eu creio. E ainda que não tenha acontecido ainda, eu vou continuar crendo. Assim como aqueles homens. Eles não sabiam onde Jesus estava, não sabiam como Jesus era, mas sabiam